servidor público só é demitido quando faz coisa errada. Assédio moral é coisa da iniciativa privada. Só responde PAD o servidor desonesto. Inocente não é apenado em PAD. Estes são os esclarecimentos que eu vou trazer no nosso vídeo de hoje, porque eu tenho percebido que um grande número de servidores públicos estão se equivocando nestes assuntos. Eu sou Suélia Souza, servidora federal aposentada, especialista em processo administrativo disciplinar com mais de 15 anos de experiência. O meu trabalho objetiva ajudar o servidor público a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. E semanalmente, aqui no canal, eu trago informação de interesse dos servidores públicos. Portanto, se você é novo aqui nesse canal, gosta desse tipo de conteúdo, mas ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva. Demonstre a sua gratidão pelo meu trabalho e ajude outros servidores a receberem essa informação. Porque quanto mais inscritos tiver no canal, mais a plataforma entende que é um conteúdo relevante e vai entregar para cada vez mais pessoas. E assim nós vamos conseguir formar uma grande egrégora onde os servidores públicos estarão obtendo informação de qualidade e aprendendo a manter em segurança o seu emprego. Porque esse é o objetivo do meu trabalho. E outra coisa, curta, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário. É muito importante eu conhecer o feedback de vocês sobre o meu trabalho. Eu realizo esse trabalho com todo carinho, com todo empenho, com todo amor. E é muito importante que vocês me digam se o meu trabalho está sendo útil para vocês, se está ajudando de alguma forma, em que eu posso melhorar, quais são as sugestões que vocês me dão. Eu vou ficar muito feliz e agradecida de ler o comentário de vocês, de receber o feedback de vocês sobre o meu trabalho. E vamos lá ao nosso primeiro esclarecimento. Servidor só é demitido quando faz coisa errada. Eu vou dizer para vocês que isso não é verdade. Com base nos meus conhecimentos, nas minhas experiências, tanto de presidente de comissão por mais de 10 anos, há mais de 7 anos trabalhando diretamente na defesa do servidor público, mais de 2 anos chefiando a divisão disciplinar da minha autarquia, eu digo para vocês que isso não é verdade. Servidor só é demitido quando faz coisa errada. Não, porque eu já vi muitos servidores honestos que não fizeram coisas erradas sendo demitido por uma falha da administração. E por que eu trouxe esse esclarecimento? Pelos comentários que eu vejo em minhas redes sociais, muito de servidores públicos, não é de gente de fora do serviço público, de servidores públicos. Eles acham que só é demitido o servidor que faz coisa errada. E por isso eu quero esclarecer que isso não é verdade. Se você não quer correr risco no serviço público, o que você tem que fazer é aprender, é conhecer como evitar o processo administrativo disciplinar. Porque este é o único jeito que a administração tem para demitir um servidor público. Se você não sabe evitar esse procedimento, você fazendo coisa errada ou não, você corre o risco, sim, de ser demitido em um processo administrativo disciplinar. Eu vi isso acontecer mais de uma vez. Então, não fique achando que só é demitido em processo administrativo disciplinar quem faz coisa errada. Inocente também é demitido. Então, o mais seguro é você aprender como evitar o processo administrativo disciplinar em sua vida. Outro equívoco. Assédio moral é coisa da iniciativa privada. Gente, isso é um absurdo um servidor público achar isso. Eu não sei, eu não tenho grandes conhecimentos com os servidores do judiciário
e do Legislativo. O meu conhecimento, a minha experiência é no âmbito do Poder Executivo. E eu sei dizer para vocês que o assédio moral, ele está crescendo em número assustador. E ao ponto, por exemplo, no caso do GDF, o governo do GDF criar um grupo de trabalho para poder descobrir formas de coibir o assédio moral no âmbito do serviço público, porque o assédio moral está sendo a maior fonte de adoecimento dos servidores públicos. Então, não ache que assédio moral é coisa da iniciativa privada. Ele é coisa do serviço público, sim, e em um número assustador e que está crescendo. Ele não está estagnado, ele está crescendo. Então, saiba como você se defende do assédio moral. Como é que você consegue prova do assédio moral? Aonde você vai denunciar o assédio moral? A quem você vai recorrer? É isso que você tem que buscar aprender. Não é dizer que assédio moral é coisa da iniciativa privada, porque não é. É coisa do serviço público, sim, e o servidor tem que aprender a se proteger. Porque por causa do assédio moral, nós estamos hoje com um grande número de servidores com doenças mentais, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com insônia, com alcoolismo, cometendo suicídio. Tudo isso por causa do assédio moral. Então não fique achando que você ser um servidor público, você está livre de assédio moral. Porque quando ele bater na sua porta, o seu sofrimento vai ser ainda maior. Então esteja preparado, saiba que no serviço público o assédio moral é uma realidade. Então você tem que saber o que fazer para lidar com essa realidade desagradável no serviço público. Só responde PAD servidor desonesto. Gente, ouvir isso de um servidor público dói. Dói porque é ele admitir que ele não conhece a realidade do serviço público onde ele está. Será que esse servidor nunca ouviu falar em PAD de cunho persecutório? Esse PAD, o servidor não precisa ser desonesto nem cometer nenhuma infração disciplinar para ele ser arrolado nele. Basta que ele seja desafeto do chefe, que ele pise no calo de um colega de trabalho seu vingativo. Então, o servidor não tem que dizer isso como se ele não conhecesse a realidade no serviço público. O que ele tem que saber é que, sendo honesto e sendo correto, todo servidor está sujeito ao PAD. Porque só não está sujeito ao PAD quem não é e quem não está servidor público. Então, o que você tem que aprender é quais são as formas de você evitar o PAD de cunho persecutório. Porque para esse PAD de cunho persecutório, tanto faz o servidor ser correto, honesto ou não, ele vai responder esse procedimento. Então, o que você tem que saber, o que o servidor tem que saber, é o que ele precisa fazer para evitar o PAD de cunho persecutório na sua vida. Porque este procedimento não vai depender de honestidade, de desonestidade, de certo ou de errado. Ele independe disso. Então, aprenda, servidor, o quanto antes como evitar o processo administrativo disciplinar de cunho persecutório. E aí sim, você vai estar seguro e vai saber manter em segurança o seu emprego. Servidor inocente não é demitido em PAD. Outro absurdo. Eu testemunhei mais de uma vez servidor inocente sendo demitido em PAD. Veja bem, o PAD, ele é uma guerra. Só que o preço da batalha é o seu emprego. Se você perder a batalha, você perde o seu emprego. Então, o servidor, ele precisa saber como se defender em um processo administrativo disciplinar. Se o processo, uma vez instaurado o processo, não tem como prever o seu resultado. Primeiramente, você não tem como controlar na mão de quem ele vai cair. Você não sabe se os membros daquela comissão é capacitado ou não para conduzir o processo. Se ele vai conduzir o processo para encontrar a verdade ou para encontrar culpado. Se a comissão tem membros que não têm
uma índole de honestidade, ele pode aceitar missa encomendada. O que é isso? O chefe não gosta do servidor, ele chega nos membros da comissão e fala: faça esse processo aí para esse cara ser demitido. Arrume prova, mas eu quero a cabeça dele. Se os membros da comissão não são honestos, eles vão fazer isso. Então, não tem como saber. Eles vão seguir o rito estabelecido devido ao processo legal? Eles vão olhar o processo como ele é, porque o PAD não é papel, é a vida de alguém, é a vida de um servidor. Ele vai ter essa consideração? Gente, o PAD, uma vez instaurado, não tem como prever o seu resultado. Portanto, não ache que servidor honesto não é demitido em PAD, porque é sim, e eu já vi isso. Inclusive, já fiz PAD revisional de servidor já demitido, e no revisional ficou provado a sua inocência. Mas ele já estava demitido há mais de 5 anos, lutando pelo revisional. Então, aprenda, servidor, que o processo administrativo disciplinar, o melhor jeito de você se defender dele é sabendo evitar este procedimento. Aprenda as formas de evitar o processo administrativo disciplinar, porque só assim você vai estar em segurança, vai estar com a sua mente tranquila para desempenhar as suas atribuições laborais, sem esse fantasma que ameaça o servidor público e que recentemente esse número vem crescendo de forma assustadora. Mas o servidor não precisa se desesperar. Nós temos um curso online onde ensina as estratégias e as formas para o servidor evitar o processo administrativo disciplinar e saber manter em segurança o seu cargo público. Dentro de poucos dias as inscrições estarão abertas. Basta o servidor se inscrever para ele aprender como evitar o processo administrativo disciplinar e manter o seu emprego em segurança. É mais uma forma que eu vi de ajudar o servidor a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. Mais eficiente do que ensinar o servidor a se defender é ensinar o servidor a evitar este procedimento, porque ele, uma vez instaurado, não tem como prever o seu resultado. Era o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Um beijo no seu coração e lembre que eu te aguardo no próximo vídeo.